Glória a Deus. Vamos abrir em Mateus 6,31. É algo por qual todos nós já passamos, uma situação, se calhar todos nós já passamos, eu já passei por ela. Lembro-me sempre do que é que uma vez me falaram, quando eu estava numa reunião, uma reunião de homens de negócios. Quando eu estava nessa reunião de homens de negócios, o pastor que estava a pregar virou-se e fez uma pergunta, e fez pergunta assim: quem é que daqui já orou para pagar uma prestação que você estava aflito para pagar? E todos nós metemos a mão no ar e ele depois fez esta pergunta: então, se vocês oraram para poder pagar uma prestação e Deus respondeu à vossa oração e pagou a prestação, por que é que vocês não oraram para que todo o crédito fosse pago de uma vez só? Ficámos todos a olhar uns para os outros. Realmente, às vezes, diminuímos o poder, capacidade que Deus tem para nos abençoar. Eh, Então, em Mateus 6,31, o que é que está escrito? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo que vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nós dependemos do poder de Deus, é algo que temos que aprender a fazer. Assim como nós vamos ganhando confiança com uma pessoa que acabamos de conhecer e vamos ganhando confiança com o decorrer do tempo, também nós, com Deus, vamos ganhando confiança nele, sabendo que Ele sabe mais que nós, sabe como é que as coisas devem ser feitas e Ele sabe o poder que tem. Mas nós, muitas das vezes, nos esquecemos disso. Eu quero-vos dizer e ler outra vez o versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? O que está escrito: não andeis inquietos, dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Será que Deus não sabe tudo o que precisamos? Será que Ele não é capaz de trazer até nós tudo o que precisamos? Claro que é. Mas vai depender mais de nós do que vai depender dele. Porque Ele quer. Mas nós acreditamos? Vamos semear em nome de Jesus. Ainda com Obrigado, Pai, em nome de alegria, Jesus. como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Quem ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai, por podermos semear no Teu reino e confiar em Ti. Sabemos que de nada nunca vamos ter falta, porque se confiamos em Ti e se buscamos o Teu reino, tudo nos será acrescentado no nome de Jesus. Glória ao Teu nome. Glória ao Teu nome. Então, vamos abrir em Marcos 5, 27. Não, peço desculpa. 25.
Marcos 5:25. Jesus, a esta altura, já era muito conhecido. Já era muito conhecido, ele tinha andado de cidade em cidade, pregando em vários sítios, e agora era muito conhecido já. Muito conhecido, as pessoas sabiam que tinha havido milagres feitos através de Jesus, e as pessoas, a fé vem para ouvir, e então mais e mais gente afluía, e agora ele estava no meio de muita gente mesmo. E eu quero-vos falar sobre o título desta mensagem. A fé, não, fé para a cura. Fé para a cura. Vamos ver duas passagens bíblicas. Uma está entrelaçada na outra aqui em Marcos 5, no capítulo Marcos 5. E nós vamos ver o que é que Deus fez e como a atuação dos homens fez resultar na bênção. Nós temos que ver que a bênção vai depender muito mais de nós do que de Deus. Muito mais de nós do que de Deus. Porque Deus quer nos abençoar. Mas muitas das vezes é impedido por nós. É impedido por nós. Não é impedido pelo diabo, não é impedido por coisa, é impedido pela nossa falta de confiança, falta de fé, é impedido por aquilo que nós achamos. Eu quero-vos fazer entender uma coisa. À tarde, por causa de uma mensagem que eu estava a ouvir, e eu comecei a procurar versículos e pensei numa mensagem para pregar. Deus não me disse nada. Mas quando chegou a altura de eu ver o que é que Deus queria, Deus disse-me, não é sobre isso que vais falar. Vais falar sobre cura. Eu até perguntei, mas eu posso mudar o título? Deus não permitiu que eu mudasse o título. Mas entenda algo. Deus me disse que havia alguém que necessitava de ouvir. Então, por favor, você que me está a ouvir, abra os seus ouvidos. Tome atenção, porque Deus irá falar consigo. Ou você ouvir, os seus ouvidos vão ouvir e o seu espírito tem que entender e receber aquilo que Deus quer transmitir para si. Marcos 5:25. Uma certa mulher que havia 12 anos que tinha um fluxo de sangue. Esta mulher não tinha há 12 horas, não tinha há 12 minutos, não tinha há 12 horas, não tinha há 12 dias, 12 anos. 12 anos de ter um fluxo de sangue sem parar. É algo terrível. Um constante fluxo de sangue faz com que o corpo tenha que fazer cada vez mais sangue para poder. Essa pessoa normalmente vai tornar muito fraca, vai sempre estar muito pálida pela falta de sangue. E ela já andava assim há 12 anos. 12 anos. Agora aparece a descrição, versículo 26. E havia padecido com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, e nada se aproveitando isso, antes indo a pior. Ela foi a todos os médicos da altura, e quando ela diz padecendo muito, quer dizer que os médicos da altura não eram como agora, faziam sangrias, faziam sei lá o quê, para poder curar as pessoas. Quer dizer que ela sofreu muito na mão dos médicos, para tentar
que ela fosse curada. Claro que os médicos com boa intenção e querendo ajudar as pessoas, mas na altura, há 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás, não havia os conhecimentos que existem hoje. Versículo 27. Ouvindo falar de Jesus, sua fama tinha corrido por todo lado. Ouvindo falar de Jesus, veio por entre a multidão e tocou no seu vestido. Por que ela fez isto? Porque dizia, se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu o seu corpo estar curada daquele mal. Vamos começar a ver vários pontos. Doença vem de quem? De Deus? Se você reparar neste versículo, diz assim, no versículo 29, e logo secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. Vem alguma coisa de mal de Deus para nós? Então, se é um mal, vem de quem? Sabe que nós temos que entender as coisas, porque só compreendendo é que podemos agir em conformidade, agir como deve ser. O que é que eu vos quero dizer com isto? Muitas pessoas permitem que a doença fique porque pensam que é da vontade de Deus. Mas o que a Bíblia diz é que Jesus foi à cruz, não é? Ele sofreu por nós para que pelo seu sofrimento nós fôssemos sarados. Então, como é que Deus iria permitir que a doença chegasse até nós se ele entregou o seu próprio filho para que nós fôssemos curados? Não tem lógica. Eu estou-me a fazer entender. Então, de quem vem a enfermidade? De quem vem a doença? Que não é de Deus. Vem do diabo. Isto é, eu estou a dar mais realce a tudo isto, porque para você de uma vez por todas entender que o que está a acontecer na sua vida, se você está doente, nada tem a ver com Deus. Eu hoje ouvi algo que me fartei de rir e realmente as pessoas às vezes não pensam. Porque se pensassem só um pouco, iriam ver que há coisas que não têm lógica. Um barbeiro estava a falar com um homem de Deus e dizia: eu não acredito, Deus não existe. Dizia o barbeiro para um homem de Deus. Porque há tanta coisa no mundo, há tanta fome, há tanta maldade, Deus não pode existir, porque se Deus existisse, tudo isso acabava. O homem de Deus não lhe disse nada e veio cá fora. Quando chegou cá fora, viu um homem de barba grande e de cabelo muito grande. E ele pediu ao Senhor: você não se importa de me fazer um favor e me acompanhar lá dentro? Ah, mas eu não quero cortar o cabelo, nem nada. Não, é só para você ir falar aqui com o senhor barbeiro. Só para falarmos. Não é para fazer nada. Está bem. E ele acordou e foi lá dentro. Quando chegou lá dentro, o homem de Deus olhou para o barbeiro. O barbeiro: diga-o, faz favor. E o barbeiro: olha, está aqui a prova como não há barbeiros. Como não há barbeiros? Então o que é que eu sou? Não, tu não está a ver o cabelo comprido e a barba comprida? Não há barbeiros. Ele diz: não, ele é que não vem a mim. É exatamente isso. As pessoas é que não vão a Deus. Porque se fossem a Deus, o mal acabava. A fome acabava. As guerras acabavam.
Tem toda a lógica. Nós que somos cristãos, ouça bem o que eu lhe vou dizer. Nós que somos cristãos, até nós, às vezes nos esquecemos de Deus. Achamos por ser cristãos, automaticamente está tudo resolvido. Não, eu estou na bênção, está tudo resolvido. Não está tudo resolvido. Mas ficará se você confiar nele. Esta mulher fez algo impressionante. Impressionante. Havia coisas que eu não sabia como cristão. Eu já achava impressionante o que ela fez. Ela agarrava e dizia, ela falava, ela dizia constantemente: bem, se eu tocar em Jesus é o suficiente. Se eu tocar nas vestes de Jesus é o suficiente para eu ficar curada. Ela dizia, ela não parava de dizer isto. Ela não falava ao mal. Ela não falava o que não prestava. Ela falava à cura. Não, se eu tocar em Jesus. Então fez um esforço. Eu quero vos ler o que é que o versículo 24 dizia, porque você tem que entender isto. 24. E foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. Apertavam a Jesus. Esta mulher com fluxo de sangue estava fraca. Foi difícil chegar até Jesus, mas ela fez esforço e tocou. Quando tocou em Jesus, foi curada, porque ela dizia aquilo que eu estou sempre a dizer. O que é que você anda a falar? O que é que você anda a falar da sua vida? Pensa um pouco. O que é que você anda a falar? É exatamente o que lhe está a acontecer. Eu vou lhe dizer um segredo. Não é para você chorar que vai ser curado. Não é para você gritar que vai ser curado. Não é para você se queixar que vai ser curado. Nada destas coisas vão funcionar com Deus. A única coisa que vai funcionar com Deus é declarar o que Ele disse, a sua palavra, e declarar que confia no que Ele diz. Jesus foi à cruz, levou todas as nossas enfermidades e as nossas dores, e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Reconhecemos que a fonte da doença e do mal não é Deus, portanto Deus nos quer abençoar e reconhecemos que só Ele tem a capacidade de nos curar. Esta mulher reconheceu isso, reconheceu que só Jesus tinha o poder, porque dizia no versículo 28, porque dizia: se tão somente tocar nos seus vídeos, sararei. E logo se secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. A mulher deve ter ficado alegre, muito alegre. Estou curada. Pois, mas agora vejam o que é que aconteceu. E logo se secou a fonte daquele sangue, no versículo 29, e sentiu que o seu corpo está curado daquele mal. Logo Jesus, conhecendo que a virtude saiu de si mesmo, saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem me tocou os meus vestidos? E disseram os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes quem te tocou? E ele olhava em redor para ver a quem isto fizera. Versículo 33. E a mulher, que sabia que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se dele e disse-lhe toda a verdade. Eu, quando li este versículo, fiquei muito confuso. Eu acredito que qualquer pessoa que fosse curada daria saltos de contente. E ele diria, quando Jesus, quem me tocou? Eu estava logo aos saltos, fui eu, fui curado. Não era a reação normal. Mas não foi a reação desta mulher. Eu não sabia porquê. Porquê que a mulher tinha medo?
Então a mulher sabia que tinha acontecido, temendo, tinha medo e tremendo, aproximou-se dele e disse-lhe toda a verdade. Então, mas que verdade era essa? Eu vou-lhe dizer qual era a verdade. Segundo a lei judaica, ela tinha um fluxo de sangue. Se você for ver o Velho Testamento, quem tem um fluxo de sangue não pode andar em público. Não pode estar em público. Não pode estar com outras pessoas. Não pode tocar nas outras pessoas. Porque se tocar nos outros, os outros ficam imundos e têm que ser purificados. Ela conhecia a lei. Veja o que é que Jesus respondeu. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada desse teu mal. Então quer dizer que ela teve de desafiar tudo o que sabia, o que acreditava, para poder tocar em Jesus. Para você poder ser curado, você tem de desafiar tudo o que sabe. Para você poder receber a cura no seu corpo, você tem que afastar da sua mente montes de coisas. Eu lembro-me, eu fui curado já várias vezes, mas uma das vezes eu estava numa reunião e eu senti uma picada nas costas, que era a minha coluna, que eu, às vezes, todos os anos, dava-me essa picada e ficava uma semana sem mexer. Era horrível para ir à casa de banho, eu precisava de ajuda, era problemas na coluna. E isso aconteceu-me, estava eu dentro daí. Eu comecei a ficar todo direito, porque era a única forma da dor parar. Pedi para me sentar no outro lado e eu comecei uma luta tremenda contra o diabo. Porque é ele que é a fonte de todo o mal. E eu a dizer, Satanás, ordente, liberte o meu corpo, Jesus foi à cruz, voltou da minha enfermidade, das minhas dores, eu estou curado, eu estou curado, eu estou curado. E eu estive assim uns minutos, orar, 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 e lembro-me que fechei os olhos, uns segundos. Quando abri os olhos, pus-me de pé, já não sentia dor. Deus me havia curado, porque eu tinha declarado quem era a fonte do mal, tinha percebido que era o diabo, que era o mal e não era Deus. Tinha usado as ferramentas que eu tinha aprendido, tinha lutado para o diabo, para que ele tirasse as mãos do meu corpo e eu recebera a cura que eu estava a precisar, que eu necessitava naquele momento. Nós temos que entender que a cura não vem de forma automática. A cura é algo que se busca, é algo que se acredita, como em todas as áreas da nossa vida, quer em finanças, quer tudo mais. Qualquer coisa que você quer, você tem que acreditar que Deus é poderoso para lhe dar. Quando nos disseram a nós, e eu te falei na área financeira, quando disseram a nós, então, mas vocês já oraram para pagar uma prestação? E esta prestação foi paga? E todos nós dissemos que sim, e orámos, sim. Até porque é que não pagaram o crédito todo? Porque o crédito todo, o valor é muito alto. E nós não éramos capazes de pagar. Mas quando nós oramos a Deus, é para nós sermos capazes de alguma coisa ou para Deus que nós acreditamos ser capaz de resolver. Nós acreditamos em Deus, mas acreditamos num Deus todo-poderoso ou não? Eu sou sincero. Umas vezes eu não acreditei num Deus todo-poderoso.
algumas vezes, passagens da minha vida, eu chorei. Quando eu olho para trás e me lembro das situações, eu disse: meu Deus, fiz eu. Fiz eu. Quando a única coisa que bastava era acreditar em ti. Cai primeiro o reino de Deus e tudo o resto. Eu agora quero lhe mostrar outra coisa. Outra coisa que impede a cura. Vamos agora em Mateus, em Marcos, desculpem, mas agora vamos acima deste versículo 21. Marcos 5, 21. É muito giro, porque na mesma passagem que fala sobre cura de uma mulher, fala sobre cura de uma menina. E as duas histórias se misturam a quase. Não se misturam bem, mas há um começo, uma descrição, e depois acontece aparecer a mulher do fluxo de sangue, e depois logo a seguir continua a descrição da menina. Marcos 5:21. E passando Jesus outra vez num barco para a outra banda, juntou-se a ele uma grande multidão e ele estava junto ao mar. Eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Vamos analisar isto também. Este homem era judeu, era um sacerdote, era um dos principais da sinagoga. O cargo que ele ocupava era grande. Mas era a sua filha que estava doente. E então eles que foram quem perseguiram Jesus e foram atrás de Jesus e tudo mais, este homem recorria a Jesus para que salvasse a sua filha. Porque ele tinha ouvido o mesmo que esta senhora do fluxo de sangue ouvira, a fama de Jesus, que Jesus curava. Então, versículo 24, e foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. Então, Jesus está a caminhar com Jairo. Depois acontece a passagem do fluxo de sangue com a senhora que agarrava, o apertava e que lhe tocou. E então, saltamos agora para o versículo 35. Marcos 5, 35. Jesus ainda estava falando com a senhora, fluxo de sangue, que agora estava curada. E vejam o que é que aconteceu. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga a quem disseram: a tua filha está morta. Para quem fazes mais um mestre? Às vezes chegam notícias à nossa vida que são notícias devastadoras. Este homem foi chamar Jesus e Jesus disse que ia ter com ele, que ia com ele à casa dele. Imagina, o coração do homem deve ter nascido de esperança. Ele devia estar todo alegre. Interiormente ele devia estar a fogo. Jesus vai à minha casa. Ele depois viu a senhora ser curada, o fluxo de sangue. Ela contou, todos ouviram. E ele dizia: mais outro milagre aconteceu. Ele vai ver, vai tocar na minha filha e a minha filha vai ser curada. Só que agora chegou a notícia. Ele não crê. Chegaram ao pé dele. A filha morreu. Eu imagino o que é que este homem deve ter sido.
Imagino dentro dele o chão fugiu-lhe dos pés. Ele tinha acabado de perder a sua. Versículo 36. Jesus, ouvindo estas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. Muitas das vezes vem o resultado das análises. Algumas vezes vem o resultado de um exame que foi feito, de uma biópsia, de um exame feito, uma radiografia, uma ressonância, qualquer coisa. E o médico dá a pior notícia. A notícia que nós não queríamos ouvir. E o que é que você... O que é que você... Jesus lhe diz: Não temas, crê só. Eu vou continuar a ler, mas você vai ver uma coisa. Sabe o que é que Jairo disse? Nada. Você está-me a ouvir? Jairo não disse nada. Foi o melhor que lhe aconteceu na vida, foi ele ter ficado calado. Às vezes há circunstâncias que vêm à nossa vida e circunstâncias onde nós agarramos e achamos que estamos a ser injustiçados, que a nossa vontade é berrar, falar e contar e tudo mais. Mas se você fizer isso, você perde. A mover, você perde. Jairo falou com Jesus, rogou-lhe que fosse com ele, tocasse na filha dele, que estava moribunda. Ele disse que sim. E Jesus agora virou-se para ele quando ouviu que a notícia que trouxeram, que a filha tinha morrido. Ele diz: Não temas, crê somente. Eu vou continuar a ler e você não vai ver uma única palavra de Jairo. E graças a Deus que ele não disse uma única palavra. Jesus, versículo 36, Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. Não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. Por que é que Jesus selecionou pessoas? Ele selecionou pessoas que tinham mais fé para ir com ele. Versículo 38. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, os que choravam muito e pranteavam. Todos gritavam porque a menina estava morta. E entrando, disse-lhes: Por que vos alvoraceis e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Ele falou o que queria. Quer dizer, se alguém está a dormir, não está morto. Quer dizer que mais tarde acorda. Jesus falou o que queria. Você está-me a ouvir? Ele não falou o que estava a acontecer. Ele falou o que queria. Embora a menina estivesse morta. Ele estava a falar o que queria. Exatamente como você deve fazer. Falar o que quer. Não falar o que está a acontecer. Versículo 40. Riram-se dele. Porém, ele agarrou, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, entrou onde a menina estava deitada. Você imagina? Eu imagino. Eu imagino. Você imagina estar dentro de uma casa que não é a sua, entrar lá dentro e está toda a gente a chorar e não sei o quê, porque a menina morreu
os familiares todos ali e tal, e ele agarrou, não, ele não está a dormir, é a coisa, oh, e agora tudo para fora. Vejam o versículo 40. Riram-se dele, porém ele, tendo-os feito sair. Quem é que fez sair? Jesus. Jesus correu com as pessoas. Mas coitada das pessoas, as pessoas, algumas estavam lá porque, pronto, honestamente, e estavam mesmo a chorar por causa de coisas. Então, porquê é que se riram dele? Será que as pessoas que ouvem as suas queixas não se estão a rir de si? Tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina. Imagino como é que ele os fez sair. Eu acho que até quase a pontapé correu com eles. Tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os com ele estavam. Entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse: Talita cumi. Traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. E mandou expressamente que ninguém soubesse. E disse que lhe dessem de comer. Sabe porquê que ele disse para lhe dar de comer? A menina devia estar fraca. E então a menina precisava se de alimentar. Mas ele disse expressamente para não contar a ninguém. Porquê? Porque senão iriam fazer. Não, ela não pode estar viva, mesmo vendo-a viva. Quando você fala a alguém fé, as pessoas não acreditam. Quando você diz que está curada, diz, não, isso foi coisas da tua cabeça. Foi uma coisa que tu inventaste, foi uma coisa, isso foi passageiro, foi uma coisa qualquer passageiro. A minha coisa passageira da cura da minha coluna já vai há alguns anos. Estão a ouvir? Você vai ter que decidir de uma vez por todas. Ou Deus é Deus, ou não é. E você tem que se tornar radical a esse ponto. Porquê? Porque Deus está à espera disso. Porque tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Então você está a acreditar em quê? A palavra de Deus? Aquilo que Deus nos mostra? Na confiança que nós temos que ter nele? Ou em quê? Nestas duas passagens bíblicas que eu acabei de ler, aprendemos várias coisas. A primeira delas, não ter medo. Sabe que medo é das principais armas que o diabo utiliza. Por isso é que eu não vejo filmes de terror. E você, mas o que é que o terror tem a ver? Porque os filmes de terror tentam incutir medo. A pessoa assusta-se com aquilo. Acontece assim, e abre uma porta e cai um gato e sei lá mais o quê. Para meter medo. Deus não nos deu um espírito de medo, estamos em temor, mas um espírito de fortaleza. Jesus disse, não temas, mas crê somente. Mas também disse à mulher, são perdoados todos os teus pecados. De outra forma, foi a maneira que ele disse. Ele disse, a tua fé te salvou, vai em paz e curada de tua mão. Ela estava com receio e ia contar. Então não ter medo. As circunstâncias
que estão a acontecer na sua vida são passageiras. E você pode dizer, não, mas o médico diz que eu só tenho não sei quantos meses de vida. Você não me ouviu. As circunstâncias que estão na sua vida são passageiras. Até o momento que você creia que o Todo-Poderoso está consigo, que Ele o quer ajudar, e você reconhece que a palavra de Deus é a autoridade final na sua vida, então você fica curado no nome de Jesus. Não se deixa bater pelas circunstâncias. Se Jairo não tivesse ido pelo que Jesus disse, não temas, mas crê somente, mas começasse a lamentar, a chorar, a não acreditar, a ir a correr para casa e chorar com a mulher, a menina estava morta e iria continuar morta. Ele teve uma decisão sensata e ficou calado. Exatamente como a maioria de vocês deviam estar perante circunstâncias que não são boas. Mas depois falam o que não presta. E dentro de si, vocês ainda atribuem a culpa a Deus quando Ele não tem culpa nenhuma. Foi cada um disse o que não devia. Ai, mas é mais forte que eu. Epá, ouça o conselho que eu te vou dar. Agarre na sua cabeça e comece a bater com ela na parede. Ele vai doer. Talvez você acorde. Porque você continua a fazer coisas erradas e ainda justifica as coisas erradas que faz. Há pessoas que não se conseguem calar. Só trazem problemas para as suas vidas. Estão-me a ouvir. Jairo, como eu li, e você pode ler depois. Depois agarre, leia o capítulo 5 todo e você vai ver. Jairo só falou e pediu e rogava muito a Jesus que fosse à casa dele. A partir daí não disse uma única palavra. Graças a Deus que eu não falei. Mais podemos aprender. Falar o que é correto. Porque a mulher dizia, se tão somente eu tocar nos vestes de Jesus, eu sararei. Ela dizia, ela falava o que queria. Assim como Jesus, quando entrou na casa, falava o que queria. Diz, não, ela não está morta, só está a dormir. Eu sabia que ela estava morta. Mas ele estava a falar o que queria. E esta mulher falava o que queria. Não, se eu tão somente o tocar nas vestes de Jesus, tão somente, eu serei curado. Alguns de vocês estão a pensar exatamente aquilo que eu estou a pensar. Mas onde é que está Jesus agora para tocar? Agarre uma Bíblia Sagrada. Aí estão as palavras de ouro de Jesus. Leia, coloque-as dentro de si. E você está a tocar em. Você sabe que ao você aceitar Jesus, você falou palavras e essas palavras fizeram uma diferença na sua vida. E foram apenas palavras. Você sabe que os bruxos, quando falam e quando fazem maldições, eles falam mal em relação a alguma coisa, criando uma maldição. Isso quer dizer que foi por palavras que você aceitou Jesus e é por palavras que a cura vai chegar até si. É por palavras.
1 de Pedro 2,24. Vamos lá abrir. 1 de Pedro 2,24. Senão vocês ainda adormecem com a minha voz. Porquê é que eu digo isso? Eu sei porque eu falo muito pausadamente, muito quieto. Estou muito quieto, eu sei, e isso estás. Lembro-me de uma vez estar a falar com uma pessoa e ele disse: sinto uma paz tão grande. Eu disse: eu sei o que é isso. Não tem a ver ser eu, tem a ver ser ele. Ele, Deus, não eu. Eu apenas sou um veículo. 1 de Pedro 2,24. Levando ele mesmo em seu corpo nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas tuas feridas fostes sarados. Você está a ouvir? Não sou eu que não escrevi a Bíblia. Vou voltar a ler. 1 de Pedro 2,24. Está escrito: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Eu quero parar aqui para você perceber uma coisa. Você sabe porque é que Jesus teve que morrer crucificado? Eles podiam ter cortado-lhe a cabeça, podiam ter feito de outra forma. Não. Ele foi crucificado porque estava escrito e era da altura: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quer dizer que Jesus, na cruz, foi considerado maldito, aquele que não tinha culpa nenhuma. Ele foi considerado maldito e ele levou no seu corpo a maldição toda. Por isso é que aqui está escrito: levando ele mesmo no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que pudéssemos viver, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Agora, eu quero que você entenda uma outra coisa. Quando você é perdoado dos seus pecados, a cura vem. Sabe porquê? Porque para você estar doente é porque havia pecado na sua vida. Quando você é perdoado dos seus pecados, a cura vem. Mas às vezes não vem. E você diz: então, mas porquê que não vem? Porque você não sabe isto. Jesus foi à cruz, perdoou os seus pecados. Ao perdoar os seus pecados, o que é que acontece? Você fica perdoado. A justificação para a maldição estar na sua vida foi retirada. Então, pelas suas feridas foste sarado. Pelo sofrimento de Jesus fomos curados. Eu quero vos levar a outro versículo bíblico. Eu quero vos levar a outro versículo bíblico. Parte de eu vos levar a outro versículo bíblico é que eu não sei ele de cor, mas ele vai aparecer em nome de Jesus. Isaías 33, 24. Isaías 33, 24. Isto vai de encontro àquilo que eu falei. Veja o que está escrito. Portanto, Isaías 33, 24. Amém? Foi isso que eu disse, não foi? Estamos todos com atenção? Isaías 33, 24. Isaías 33, 24. Aqui fala sobre os moradores. E veja o que diz. E morador nenhum dirá:
Não pode haver ninguém que esteja lá que possa dizer, nenhum morador dirá, estou doente, estou enfermo. Enfermo estou. Ninguém pode dizer isto. Porquê? Porque o povo que habitar nela será absolvido da sua iniquidade. Será absolvido do seu pecado. Será perdoado. Ninguém pode dizer que está doente porque foi perdoado. Jesus foi à cruz, levou todo o pecado que estava dirigido para nós. Nós o recebemos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O castigo que estava sobre ele, que estava destinado para nós, caiu sobre ele. A enfermidade não pode estar em nós. Porque fomos perdoados. Somos justificados por ele. Você está a ouvir? É ilegal você estar doente. Você dizia, mas eu estou. E eu ouvi. E vai continuar a dizer que está. Ou você de uma vez por todas vai se levantar e vai dizer não. O diabo é que tem a maldição. O diabo é que trouxe a maldição para a minha vida. Ele mostrou-me uma coisa e eu agarrava, acreditei nos relatórios, acreditei em tudo o que estavam a trazer até mim, não barafustei, não falei contra aquilo. E aquilo aconteceu. Eu quero dar exemplos com coisas que aconteceram na minha vida e às vezes quando eu falo é não dizer Deus suplantou em mim porque eu reagi. E você tem que reagir também. Eu fazia hipoglicémias. O que é isso? Hipoglicémias é a baixa de açúcar no sangue. Quer dizer que uma pessoa com baixa de açúcar no sangue pode desmaiar até. A mim nunca me aconteceu, mas cheguei a ficar branco. Ora, eu já sou branco, estava transparente. Inclusive, em algumas das análises, o médico, quando olhou para mim, perguntou-me se eu estava de pé quando eu fiz aquela análise. Eu disse, estava bem. O nível de açúcar no meu sangue estava a 40, estava muito baixo. Quando eu soube daquilo e às vezes começava-me a sentir, o que é que eu fazia? Comia bolos. Muitos bolos. 7, 8 bolos por noite. Era o que eu fazia. E depois o médico agarrou e mandou-me fazer uma análise. Mas eu quero lhe contar uma coisa. Antes disso, a minha esposa foi orar. Com o pastor. Não me disse nada, não falou nada comigo. Nada perguntei também. E então fui fazer uma análise. A análise era feita de manhã cedo, em jejum, e depois tinha que ir comer, e depois almoçar, e depois do almoço tinha que voltar lá para fazer a análise outra vez. Eu lembro-me de estar a almoçar e a minha mãe tinha ido comigo, isto foi feito em Lisboa, eu estava a almoçar na altura com a minha mãe e eu estava a começar a sentir as dores que eu sentia na cabeça. Era tipo umas picadas, quando aconteciam, aquilo eu sabia que estava a começar, que eu estava a ficar com baixa de açúcar no sangue. E eu virei-me para a minha mãe e disse assim, a análise tem que dar, eu estou a sentir. Veio o resultado da análise. E o resultado da análise foi que eu tinha 100 no nível de açúcar. E eu quando vi aquilo, disse assim, é impossível. É impossível ter este resultado. Portanto, eu disse, a partir de hoje não tenho mais problema. E acabou. Porque eu disse aquilo, porque eu tive aquela reação, porque eu falei, nunca mais eu tive hipoglicemia. Nunca mais eu tive quebras de açúcar. Nunca mais. Embora, se eu fizer testes, eu sei que o nível meu de açúcar é sempre baixo. Sempre 80, 90, nunca é alto. Mas, nunca mais eu tive hipoglicemia. Porque eu reagi. Eu não aceitei. E agora, o que é que vamos fazer? Eu vou lhe dizer o que é que eu faço
o que é que eu continuo a fazer, o que é que eu vou continuar a fazer. Acontece que vem qualquer coisa a mim, o que é que eu faço? Pois, se calhar se calhar tem a ver com a idade, se calhar tem a ver com isto, eu não quero saber, eu quero saber o que é que Jesus diz. Jesus diz que levou toda a minha enfermidade e as minhas dores. Pouco importa daquelas que estão, que estavam ou que vão estar. Eu estou curado no nome de Jesus. E é isto que eu declaro e é isto que eu vou continuar a declarar toda a minha vida, enquanto eu viver neste planeta. E vou continuar curado no nome de Jesus. Qual é a sua reação? Qual é a sua reação? Não se esqueça de uma coisa. Jesus lhe mandou esta mensagem para ele. Está na sua mão. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos continuar sentados. Porque vocês gostam de estar sentados. Eu sei que vocês gostam de estar. Eu sei. Não, mas nós temos de estar de pé. Vamos fechar os nossos olhos e vamos dizer: Pai, sempre esteve, sempre estará na nossa mão. Porque Jesus já fez tudo por nós. E agora cabe a nós acreditar no que Ele fez, crer que Tu és o Todo-Poderoso e recebermos a nossa cura de uma vez por todas, para todos os nossos órgãos, no nome de Jesus. Não mais está na Tua mão, Senhor. Tu já fizeste tudo. Está tudo na nossa mão. Pai, eu creio em Ti. Eu creio na Tua palavra. Eu creio naquilo que Jesus fez. Eu creio hoje, no nome de Jesus, eu estou curado. No nome de Jesus. Amém. Agora olhem para mim. E eu declaro, Mário Nóbrega, eu declaro, vocês estão todos curados no nome de Jesus. Muitas bênçãos. Saltem, estão curados no nome de Jesus. E boa semana. Ou antes, bom fim de semana, porque domingo ainda vou falar com você. Amém.